Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a ideia é contar um pouquinho da minha trajetória. Não esperem grande coisa, mas acho que a história começa com um garoto de uma classe média que foi sumindo ao longo do tempo, né? A gente está falando aí, eu tenho hoje 53 anos, nasci no começo dos anos 60 e filho de um casal da chamada, na época, classe média letrada, né? Minha mãe é professora, formada em letras e em filosofia, e meu pai é advogado. E o grande investimento deles foi em educação. Eles tinham essa prioridade, digamos, na escala de valores muito clara, né? Então, eu tive acesso a boas escolas, a uma orientação inteligente e interessante. Acho que isso foi fundamental na minha trajetória, ter a condição de estar em contato com bons mestres, com boa educação, com bons livros e, mais do que tudo, com boas viagens, né? A ideia de viajar me parece ter sido fundamental na minha trajetória. Com esse tipo de atitude, de orientação, eu acabei tendo contato com alguma coisa que eu acho que foi também definitiva na minha trajetória, que foi o oceano. O mar, para mim, tem sido uma fonte de sabedoria gigantesca. Acho que ele é definitivo na minha trajetória, na minha formação. Tanto a ideia de viajar, depois, um pouco mais velho, eu comecei a viajar sozinho. Já logo na adolescência, 15, 16 anos, eu comecei a viajar sozinho. Foi outra coisa que eu acho que foi fundamental na minha história, que é encarar o desconhecido e, principalmente, deixar de lado toda a bagagem, o conforto, a situação que a gente gosta de brincar do quentinho, né? E encontrar você mesmo. Mas a ideia de me largar sozinho, desde moleque, acho que foi fundamental para me preparar para uma certa trajetória que depois eu acabei descobrindo e trilhando, né? Então, falando um pouco sobre o mar, essa é uma imagem que eu gosto de mostrar. Eu devo ter aí, acho que uns 11 anos. Isso é uma foto feita no Guarujá. Isso é uma pranchinha de isopor que se vendia na época. E era o mais parecido que eu tinha acesso com uma prancha de surf. O surf sempre foi uma atividade que me comoveu, assim, me emocionou muito. Eu sempre quis estar perto disso. É um tipo de saber, é um tipo de ferramenta de expansão da alma. Muito mais do que um esporte, muito mais do que acesso a uma tecnologia ou a um desempenho ou a capacidade de conseguir performance. O que me interessou sempre nessa atividade foi o aprendizado para dentro, né? Aquilo que essa atividade me ensinava sobre como é que a gente funciona, como é que a vida de fato flui, o que a gente é de verdade, né? Para começar, esse esporte te põe em contato imediatamente com a pequenez da gente, né? Com o quanto a gente é insignificante. A hora que você entra no mar com uma pranchinha dessas e se vê diante daquela força gigantesca da natureza, você percebe o quão insignificante você é, o quão realmente você não passa de uma partícula cuja função é bastante limitada no todo, né? E, ao mesmo tempo, a hora que você pega uma onda, a hora que você consegue fluir com a força do oceano, você percebe que, mesmo sendo insignificante, você é capaz de coisas absolutamente maravilhosas, né? Pegar uma onda é exatamente dançar com a natureza, né? É fluir a favor dos fluxos da natureza e tal, alguma coisa que quem já experimentou dificilmente para, se puder, não para, né? Essa foto tem 40 anos de distância entre uma e outra. Essa foto é recente, eu estou numa praia de El Salvador, ou seja, durante mais de 40 anos eu tenho procurado aprender essa técnica, né? Todas as ferramentas que a humanidade, das quais a humanidade dispõe para se elevar, né, para se melhorar como ser humano, como figura humana, eu acho que o surf certamente, para mim, pelo menos, está entre elas, e se bobear, para mim, é a mais eficiente. Outra coisa que ela te põe em contato é com a finitude, né? O quanto a gente é frágil e quanto a gente pode desaparecer, aquilo que a gente imagina que pode desaparecer em questão de segundos, sem que, enfim, você possa fazer absolutamente nada contra, né? Ou seja, que você não está no comando de absolutamente nada. Essa é uma outra lição que você aprende imediatamente quando entra em contato com essa história, né? E isso é super importante, é uma coisa que esteve sempre muito presente, está sempre muito presente comigo, que é a ideia da morte, né? Lidar com essa ideia, tê-la presente, acho que faz você viver com muito mais empolgação, energia e entendendo um pouco melhor essa confusão e essa loucura toda que é a existência humana, né? A partir dessa trajetória, eu falei um pouco da minha formação aí,
Eu estudei em colégios bons, estudei no Colégio Santa Cruz aqui de São Paulo e depois acabei indo fazer a faculdade de Direito. Eu estava adiantado na escola, isso acho que foi um equívoco dos meus pais, acharam que eu estava ali pronto para ir para a escola um pouco antes, então com 16 anos eu fiz o vestibular. Acabei resolvendo prestar o vestibular para Administração de Empresas na GV e para Direito na USP. Os dois eram no mesmo dia. No segundo dia de prova, em que eu fazia, se eu não me engano, a FUVEST de manhã e a GV à tarde, eu resolvi ter uma atitude rebelde, assim, e largar o vestibular da GV. Eu lembro que eu joguei as folhas para cima e saí andando, falei, eu não vou passar a minha vida, 4 anos da minha vida aqui na 9 de julho. Foi uma atitude assim, que eu achei bastante rebelde na época. E eu desci do prédio da GV e peguei uma moto que eu tinha, que era uma moto, para quem conhece motocicletas antigas, é uma moto chamada Yamaha Mini Enduro. Ela é uma miniatura de uma moto de terra, né, de trail, e ela é muito pequenininha. E eu saí com aquela moto pela 9 de julho como se eu fosse, sei lá, acho que o Peter Fonda numa Harley Davidson no filme Easy Rider. Na verdade, parecia um urso, com aquela motinha meio ridícula, mas eu passei no vestibular. Então, com 17 anos recém-completados, eu estava lá no Largo de São Francisco. Eu achava que a 9 de julho era esquisito. Quando eu vi o que era o Largo de São Francisco e a Rua Riachuelo, falei, nossa, é aqui então? Então, como vocês podem imaginar, a minha trajetória na faculdade não foi exatamente excitante, né? Apesar de eu ter cursado, ter achado até vários aspectos interessantes, eu não tinha a menor vocação para aquilo. Mas já no ano de 81, portanto, quando eu tinha 19 anos, apareceu na minha vida uma proposta de um amigo de escola que eu encontrei no meio da rua e me disse, olha, um primo meu vai fazer uma revista lá no Rio de Janeiro. Ele me convidou para ser o representante aqui em São Paulo, contato de publicidade. Se você quiser, você pode ser meu ajudante. Imediatamente eu topei. Não perguntei se aquilo era remunerado, se precisava trabalhar muito ou pouco, se tinha algum tipo de vínculo ou não. Eu falei, eu estou dentro. Era tão evidente para mim que eu queria estar perto do mundo da comunicação que eu não tive a menor dúvida em aceitar, né? E aí começa a minha trajetória como ajudante de vendedor de publicidade de uma revista independente e muito pouco significativa lá do Rio de Janeiro, representava ela em São Paulo. Assim começa a minha trajetória no mundo da comunicação de forma mais estruturada, digamos, né? Eu me lembro da minha mãe sendo chamada na escola meio que para reclamar de mim, porque eu falava coisas que as crianças não entendiam e eu não entendia as respostas dela. Quer dizer, tinha um problema de comunicação. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer, mas eu acho que até hoje eu fico procurando interlocutores que entendam o que eu quero dizer. Eu acho que, de alguma maneira, o trabalho que eu faço, tanto no rádio, quanto nas revistas, quanto agora nos meios digitais, na televisão, é de encontrar interlocutores que estejam conectados com a mesma maneira de ver o mundo que eu tenho. Isso não é exatamente fácil, né? A ideia de refletir sobre o mundo, de refletir de uma certa maneira, de ter um determinado recorte de mundo, demanda que você procure as pessoas que compartilham desse recorte. E o melhor jeito de procurar é você expressar a sua identidade, né? Então, acho que o mesmo problema que eu tinha, se é que isso é um problema na escola, bem pequenininho, eu continuo vivendo hoje, que é de tentar deixar claro o que eu sou, sinto e penso, para que com isso as pessoas que pensam parecido, que sofrem com as mesmas angústias e que compartilham daqueles sentimentos, se atraiam e se acheguem, né? Isso funciona muito bem, até como uma ferramenta de gestão. É engraçado, mas na Trip a gente tem muito pouco problema para achar pessoas, né? Como o nosso produto é dizer o que a gente pensa do mundo, o nosso produto é expressar a nossa identidade. Antigamente era todo mês, agora é todo segundo, né, através das redes sociais e tal. Você imediatamente conecta, né? Acho que o ser humano, ao contrário lá dos elementos químicos, né, os semelhantes se atraem, né? E a gente cola em quem tem uma visão de mundo semelhante. Outra coisa que eu acho que também veio meio da fábrica, eu valorizo muito o momento presente e tomo decisões e faço escolhas muito a partir disso e menos a partir de um futuro idealizado, né? Isso é uma coisa que às vezes eu vejo muita gente boa e eu mesmo de vez em quando se perder, porque projeta tudo para frente, né?
eu vou fazer isso agora porque daí, quando eu tiver X anos, vai dar tudo certo, eu vou estar estável, eu vou estar completo, eu vou estar bem. Então, eu sacrifico agora em nome de um amanhã idealizado, né? Dá um jeito de ser legal agora porque é a única coisa que você tem de verdade. E acho que, de alguma maneira, são coisas que estão muito presentes no que eu faço hoje, inclusive nos produtos que a gente faz, né? Na revista Trip, nas coisas todas que a Trip faz com essa marca, que nada mais é do que um símbolo desse jeito de ver o mundo. Como eu já falei aqui, a viagem é uma coisa muito marcante, muito importante para mim. É um jeito de rever os valores, rever quem eu sou, rever as opções que eu fiz, enfim. E eu estava procurando um lugar para ir no final do ano com a minha mulher e ela falou, olha, esse ano, pô, deixa que eu escolho, porque todo ano é para algum lugar que tem onda. E aí fomos lá para o Butão. Eu sabia muito pouco sobre o Butão, mas já tinha lido bastante sobre a ideia do que eles chamam de GNH, que é o Gross National Happiness, que é traduzido aqui para o português como Felicidade Interna Bruta, né? E essa história soava para mim como uma fábula muito interessante, como uma coisa muito bonita, mas nada muito mais do que isso, né? E aí, indo para lá, a gente teve contato muito mais próximo, né, com a realidade dessa história, né? Esse reino se manteve lá com condições, é como se ele tivesse meio congelado no tempo, né? A China teve a sua evolução para um lado, a Índia para o outro, esse reino ficou lá. Um belo dia, o rei desse reino morre repentinamente. Mandaram chamar o filho dele, que estava estudando naquela escola Eton de Londres, que é onde estudam os nobres e família real e tal. O menino estava lá. E diz a lenda que na volta ele deixou para trás toda a riqueza e a sofisticação, né, e o desenvolvimento da Inglaterra, né, o centro do velho mundo, e foi voltando para a Ásia e voltando para o Butão, que é um país bastante simples, muito pobre. E esse menino, que tinha vivido algum tempo na Inglaterra, via as disputas, o poder, a ganância e a inveja e a infelicidade generalizada que ele via naquelas famílias com as quais eles conviviam, com os empregados e etc. lá na Inglaterra. E conforme ele ia voltando para o lugar dele, ele ia vendo, mesmo em condições muito precárias em termos materiais, ele ia vendo um nível de satisfação e de harmonia entre as pessoas muito diferente e muito melhor. E parece que no discurso de posse dele lá, ele teria dito alguma coisa do seguinte sentido: voltando para cá, eu vejo que a gente tem um tipo de riqueza muito especial, que é o bem-estar. As pessoas aqui, de alguma maneira, estão felizes, elas estão mais próximas das suas verdades, das suas famílias, da natureza, de uma vida que faz um pouco mais de sentido do que eu vejo lá. Como a gente não tem recursos e tal, não é nenhuma escolha, a gente tem que fazer com que a nossa riqueza maior seja não só preservada, como cresça, que é a felicidade interna do país. Eles foram elaborando aquele pensamento e começando a pensar numa lógica de gestão de Estado baseada não no produto interno bruto, que basicamente é a linha final de lucro de um país, de lucro material, em dinheiro, né? O que sobra de reservas financeiras para um país. Esse é o indicador usado até hoje na maioria do mundo, né? Na maior parte do mundo, como indicador de sucesso de desenvolvimento de um país, né? E uma das coisas que esses caras nesses estudos viram é que, por exemplo, um país em guerra pode ter um PIB aumentado, né? Para você aumentar o PIB, em geral, você sacrifica muito o meio ambiente. Em geral, sacrifica a qualidade de vida também. Esse é no lado esquerdo, é o rei que assumiu o trono, que era o menino que fez aquele discurso. E ao lado direito já o filho dele, que é o atual rei do Butão. E hoje isso é tratado com muita seriedade. A ONU tem estudado com muito afinco esse laboratório do Butão, e hoje essa ideia de rever os padrões que determinam o que deixa de ser o desenvolvimento de uma comunidade é bastante inspirada nessa fábula, digamos assim, né? E acho que o mundo está precisando urgentemente rever mesmo quais são as lógicas de gestão, né? Para mim foi a sensação de ter visto a materialização de coisas que eu intuía e acreditava ao longo de muitos anos e dizia na Trip.
Então, ver aquilo lá, ver intelectuais do mundo inteiro pesquisando aquela nova lógica, para mim foi acho que foi o que eles chamam em inglês de breakthrough, né? Uma mudada radical, ou que os surfistas chamariam de cutback, né? Uma virada radical. E apesar de eu não estar virando o rumo, pelo contrário, eu estava só consolidando as crenças que eu já tinha, aquilo ajudou muito a fortalecer essas crenças na gente. E a partir de 2005, a Trip passou a expressar com muita clareza as crenças dela no sentido de rever a escala de valores da nossa sociedade, né? Isso acabou gerando, inclusive, o prêmio Trip Transformadores, que é uma coisa da qual eu me orgulho muito, e a turma toda na Trip gosta muito, porque é justamente a ideia de valorizar as pessoas que naturalmente direcionaram as suas vidas para esse lugar. Que lugar é esse? É o lugar que entende a ideia da interdependência, que entende que a gente não é nada se não estiver conectado no todo, né? Que se não tiver noção clara de que a gente é só uma partícula de um organismo gigante e que se algum pedaço desse organismo não estiver bem, vai pegar na gente, né? Ou seja, não adianta você cuidar do seu cercado, porque não existe aquela cerca. E, quer dizer, nunca a acumulação de recursos, seja dinheiro ou mesmo de poder, foi o nosso objetivo na Trip, nem o meu objetivo como pessoa. Essas coisas sempre foram, quando aconteceram, consequência de alguma outra história, de alguma outra busca, né? Eu sempre acreditei nisso, assim, o que a gente estava procurando era, primeiro, um outro jeito de interagir com essa dimensão aqui, de viver essa vida. Um jeito um pouco mais razoável, que não fosse focado só na competição, na superação de quem está do lado, ter uma clientela, conseguir ganhar dinheiro e aí conquistar a estabilidade e a segurança. Eu nunca acreditei nesse pacote, graças a Deus. Até porque esse pacote, quando as pessoas perseguem, quando elas recebem, eles veem que está vazio. Então, eu tinha outra pretensão, tinha a pretensão de subir a régua do país, de produzir um tipo de reflexão que eu não via, de pensar sobre o mundo, sobre a existência das pessoas, sobre o jeito como a gente se organiza, né? Então, acho que agora, vendo essas coisas aí, por exemplo, o movimento do capitalismo consciente, né, todos esses fenômenos que estão aparecendo diante da falência do modelo que a gente ainda utiliza, eu, às vezes, sem nenhuma arrogância nisso, sem faltar com a modéstia, eu acho que a gente, de alguma maneira, ajudou a desenhar isso. A Trip talvez seja, hoje, uma das únicas empresas de comunicação genuinamente brasileiras que conseguiu uma reputação bastante respeitável, eu diria, uma obra, um produto, uma produção muito significativa, né? E acho que consegue, mais do que tudo, pautar boa parte da grande imprensa e do pensamento, dentro das nossas limitações, com toda a humildade e tal, mas acho que a gente consegue interferir na sociedade positivamente, né? E isso, realmente, eu não vejo uma melhor forma de utilizar essa nossa efêmera passagem por aqui, né? Para quem se presta a vender arte, cultura e reflexão de um certo nível, é uma batalha absurda, inglória, né? Quase estúpida. Mas tem um tipo de remuneração que é muito boa, né? Que é poder estar aqui com vocês, poder estar compartilhando isso com vocês, poder estar vivo e refletindo sobre a existência e não só sendo uma espécie de vítima, né, do tempo, das coisas, do turbilhão de tarefas, de metas, de prêmios, de coisas que a gente, se bobear, passa a vida inteira perseguindo, passa a vida inteira hipnotizado por ele e quando você vê, acabou. Acho que a gente conseguiu fazer uma estrutura que consegue atuar junto a esse mainstream. A gente tem clientes de grande porte, algumas das maiores empresas do país e do mundo são clientes da Trip, e, ao mesmo tempo, não perder essa coerência, né? A ideia de que a gente está lá não para atingir um crescimento de X% no fim do ano e distribuir bônus e dividendos para os sócios, né? Se essa fosse a ideia, a empresa seria completamente diferente, talvez, provavelmente, precisaria ter outro nome e outro objeto social, né? A ideia ali é, de verdade, criar, dentro das nossas limitações, o melhor possível para todo mundo que está em volta, né? É a essência desse pensamento do capitalismo consciente, a ideia de que a lógica de uma empresa não deveria ser conseguir
desde que cumpra as leis, conseguir dar os melhores resultados para os seus acionistas. Essa é a lógica vigente, né, em 90% do mundo capitalista, do mundo ocidental e talvez até do mundo inteiro. A lógica que se observa agora como, enfim, o que provavelmente vai transformar o sistema é de que a razão de existir das empresas é procurar o melhor ponto de equilíbrio entre os interesses de todos os stakeholders. Então, são os funcionários, os fornecedores, os acionistas, os vizinhos, os compradores do produto, né? A mágica é encontrar o melhor ponto de equilíbrio entre todos os interesses desses caras todos. E a mágica maior ainda é que existem estudos muito sérios mostrando que as empresas que estão atuando desse jeito, sob essa lógica, estão dando mais lucro para os seus acionistas. E provavelmente é o que vai nos levar em frente, porque essa é a boa notícia. A cada dia que passa, essa nova lógica ela vai se inserindo no sistema. Não é uma questão de opção, não é uma questão dos empresários de um dia para o outro ficarem bonzinhos. É uma questão de lucro, de sustentabilidade no sentido de preservação do negócio. O que eu faço lá como editor-presidente é dar o tom, é jogar semente, é falar para onde o barco deve ir, falar que montanha a gente vai conseguir subir e por que rota a gente vai conseguir subir bem aquela montanha, né? E isso passa muito por escrever, não só escrever como, enfim, o ato da escrita, mas em registrar um pensamento, em expor um pensamento, em afinar uma identidade, né? Então, a nossa matéria-prima é o comportamento humano, é tentar entender gente, a coisa mais difícil do mundo e ao mesmo tempo a mais fascinante, e depois tentar traduzir isso e expressar isso, né? A nossa maior fonte de inspiração é o sofrimento humano, que eu acho que é a fonte de inspiração mais antiga do planeta, né? Desde que o primeiro caboclo pousou sobre a Terra, ele já teve algum tipo de angústia, de ansiedade, de sofrimento, de fracasso, de dúvida, de alegria, né? Mas principalmente o sofrimento. O sofrimento humano é um caldo incrível, né, de emoção. E a gente trabalha muito com isso. Então é engraçado porque você vai ver a Trip, que é tida por muita gente como uma revista para jovens, né, com espírito jovem, acho que tem mesmo, justamente por isso, porque ela trabalha com a essência, com as coisas que realmente interessam. Ela não trabalha... Nosso assunto não é piercing. Nosso assunto não é o novo tipo de tatuagem tribal que está acontecendo em Beverly Hills. Isso não nos interessa, né? A nossa edição que está nas bancas, por exemplo, fala sobre cadeia, sobre o que é ficar preso, como é o sistema prisional, o que acontece para o país ser o maior abastecedor de cadeias do mundo, né? Então, a gente está falando de sofrimento, da existência, né? Eu vejo que o mundo conspira para que a gente esqueça quem a gente é, né? Para que você embarque nesse turbilhão. A meditação trata muito dessa ideia do turbilhão, né? 99% do nosso tempo, quando não 100% do nosso tempo, a gente está procurando pequenos prazeres ou cumprir tarefas, né? Então, você está saciando ali uma vontade de tomar um negócio doce, correndo atrás de algum prazerzinho, ou você está atrás de uma meta de cumprir uma tarefa, de cumprir 47 tarefas e tal. Esse tipo de contexto vai fazendo com que, aos poucos, a gente vire um outro bicho. E, com o tempo, você nem lembre mais direito de onde você veio, né? Eu acho que a história da causa, na verdade, é você não perder a coerência, não perder a conexão com quem você é mesmo. Assim, se você acredita que o negócio é se encher de dinheiro, essa vai ser a sua causa. Se você é isso, vai ser isso. Talvez até você consiga não só ser feliz, como fazer coisas boas. O dinheiro nunca foi um problema e nunca será. Eu acho que a gente está precisando urgente de uma revisão geral planetária, né? E o mundo está dizendo isso para a gente todo dia. Essa revisão começa, eu vou pedir emprestado, né, o ensinamento aí do Dalai Lama, começa mudando a gente mesmo, né? Outra fala que também já virou quase um clichê, mas enfim, começa a gente se transformando no sentido de descobrir quem você é mesmo, o que você quer que aconteça, né, com você, e a partir daí irradiar isso. Acho que as empresas estão tendo muita dificuldade, porque elas embarcaram nesse turbilhão da acumulação, da competição, de vencer o outro e não de convencer, né? A ideia de convencer, a etimologia da palavra, é vencer junto, né?
não de convencer o outro aí junto com você e os dois ganharem. A ideia de vencer, de eliminar, de aniquilar. Então, não estou querendo ser ingênuo, nem fazer um discurso hippie fora de época. Acho que não é uma questão de escolha. Acho que hoje a gente trabalha direito nessa direção, ou realmente vai ficar muito desinteressante para as próximas gerações, para não dizer insuportável, né? Dizem bons profissionais da área que hoje morar em São Paulo equivale a fumar 5 cigarros por dia, né? Então, assim, qualquer indicador que você pegue, né? Pegar esse do ar, pode pegar o da água que está faltando, pode pegar o da violência, pode pegar o que quiser, né? Dá para ficar desse jeito? A gente pode se iludir, achar que dá para ficar mais uns anos e que depende do político X ou do partido Y. Não é isso, é tomada de consciência mesmo, né? Como diz se não me engano, o Dalai Lama também que falou, né, que todas as revoluções que a gente teve até agora não entregaram, não atingiram seus objetivos, né? A Revolução Sexual, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Que a única revolução que ele acredita, que ele já vê que está em curso, é a Revolução Espiritual. E essa revolução não tem nada a ver com religião. É no sentido de você entender de verdade o que você acha que vale a pena, né? E perseguir isso. É mais ou menos nisso que eu acredito.